Vamos agora para a segunda parte das nossas questões referentes a crimes contra a Seguridade Social. Vamos a elas? Então, seguindo, vamos lá. A 11ª questão diz: no que diz respeito à apropriação indébita previdenciária, a conduta do agente que deixar de repassar à Previdência Social as contribuições recolhidas dos contribuintes no prazo e na forma legal ou convencional, é correto afirmar. Então, vamos lá. É correto afirmar. Seguindo. É extinta a punibilidade se o agente, compelido judicialmente, efetua o pagamento das contribuições, importâncias ou valores, presta as informações devidas à Previdência e à assistência social, na forma definida em lei ou regulamento, antes ou depois do início da ação fiscal. Vejam, temos vários erros aqui. Vários erros aqui. Seguindo, olha só. Qual que é o primeiro erro? É extinta a punibilidade se o agente compelido judicialmente, não é compelido judicialmente, é espontaneamente efetua o pagamento, importâncias ou valores e presta as informações devidas à Previdência, não tem assistência social aqui. É quando ele efetua o pagamento e presta as informações à Previdência Social. Segundo erro, está na assistência social. Na forma definida em lei ou regulamento, aqui diz antes ou depois do início da ação fiscal. É apenas antes do início. Então nós temos 3 erros nesse enunciado. Pô, essa questão não tem como errar na prova, né, pessoal? Tem 3 erros. Se você não vê um, você vê o outro. Se você não vê 2, você vê o terceiro. Ou seja, vendo qualquer erro, você já saberia facilmente que a assertiva está incorreta. E acredite se quiser, essa questão caiu num concurso para juiz do trabalho. Então vejam, juiz do trabalho, basta saber, né, que no lugar de espontaneamente estava compelido judicialmente, no lugar de previdência estava previdência e assistência, e no lugar de antes do início da ação fiscal, estava antes ou depois, né, do início da ação fiscal. Ou seja, 3 erros numa única assertiva para você se divertir. Aqui, voltando para a tela, aqui está, né, o artigo que trata disso. Então, nós falamos que é espontaneamente, previdência social, não assistência, e apenas antes do início da ação fiscal. Questão, portanto, ela está triplamente incorreta, tá certo? Está triplamente incorreta. Vamos para a próxima questão. Questão de número 12. José abriu uma pequena padaria no bairro onde reside e contratou 10 funcionários. Durante os primeiros 6 meses de funcionamento, José arrecadou as contribuições previdenciárias dos seus empregados, descontando-as das respectivas remunerações, mas não recolheu esses valores aos cofres da Previdência Social. Com base nessa situação hipotética e na legislação relativa aos crimes contra a Previdência Social, julgue o item subsequente. Se, até antes do início da ação fiscal, José confessar a dívida, efetuar espontaneamente o pagamento integral, prestando as informações ao órgão da Previdência Social, a punibilidade de sua conduta poderá ser extinta. Então vamos lá. Vejam, nós temos uma situação muito parecida com essa quando falávamos de Plutão e quando falávamos de Maria, né? E muito parecida, mas vamos lá. O que ele fez? Ele arrecadou as contribuições dos segurados dos seus empregados, ou seja, ele descontou a contribuição dos empregados, né? Mas não recolheu a Previdência. Neste caso, ele cometeu um crime. Vocês sabem que crime é esse? É o crime de apropriação indébita previdenciária, certo? Bom, então que ele cometeu um crime, ninguém é dúvida. É o crime de apropriação indébita previdenciária. Só que aqui está dizendo, se antes do início da ação fiscal, correto, José confessar, correto, efetuar o pagamento integral e espontâneo, correto, prestar as informações da Previdência, correto, se ele fizer tudo isso, antes do início da ação fiscal, espontaneamente, confessar, declarar e efetuar o pagamento integral, né,
prestando as informações, a sua punibilidade poderá ser extinta. É o que está dizendo aqui, ó. Questão corretíssima. Exatamente como está aqui, ó. No artigo 168A, parágrafo 2º. Punibilidade, é extinta a punibilidade. Se o agente espontaneamente declara, confessa, paga, presta as informações, tudo isso antes do início da ação fiscal. Então, não há dúvida. Vejam, pessoal, que essa questão aqui que fala de José é muito parecida com uma que fizemos falando de Maria e muito parecida com uma que fizemos falando de Plutão. Vejam como as questões se repetem com os anos e com concursos, diferentes concursos, mas as questões se repetem dentro de uma estrutura que acaba se replicando. Por isso, quando você estuda questões, você normalmente se depara na prova com questões parecidas, idênticas praticamente, com aquelas que você já estudou, apenas mudando aí algumas palavras, tá certo? Vamos voltar para a tela e vamos para a próxima questão. Essa está correta. Vamos para a questão de número 13. A questão de número 13 diz o seguinte, vamos a ela, olha só. José, novamente, falando de José, é o mesmo enunciado, né? Abriu a pequena padaria no bairro, passou os primeiros 6 meses de funcionamento arrecadando as contribuições previdenciárias dos seus empregados, descontando-as das respectivas remunerações, mas como vocês já sabem, ele não recolheu esses valores que descontou dos seus empregados para os cofres da Previdência Social. Bom, neste caso, né, com base na situação hipotética e na legislação relativa aos crimes contra a Previdência Social, julgue o item seguinte. Vem aqui, ó. Ainda que não tivesse descontado das remunerações dos seus empregados os valores relativos às contribuições previdenciárias, ó, se ele não tivesse descontado, ainda assim responderia pela prática de apropriação indébita previdenciária. Muito parecida com uma que nós já respondemos, né? Ó, se ele não tivesse descontado as remunerações, descontado as contribuições das remunerações, ou seja, ele não descontou, né, da remuneração dos seus empregados as suas contribuições previdenciárias, José responderia pela prática de apropriação indébita previdenciária? Não. Não há crime de apropriação indébita previdenciária, não há. Por isso a questão está errada. Só há o crime se ele não recolher os valores. Mas se ele descontar e não recolher. Mas se ele não descontar, ainda que não recolha, não incorre no crime. Vamos explicar melhor isso. Eu já mencionei isso numa outra questão semelhante, mas vamos frisar. Para que haja o crime de apropriação indébita previdenciária, tem que haver o desconto e o não recolhimento do que foi descontado, por exemplo, dos empregados, tá certo? Agora, se ele deixar de descontar, ou seja, ele não desconta do empregado, ele paga tudo para o empregado sem descontar, não recolhe para a Previdência. Se ele não recolhe, mas também não descontou, ele não se apropriou indevidamente do que não era seu. Somente haveria o crime de apropriação indébita previdenciária se ele tivesse descontado e se apropriado daquilo. Mas se ele não descontou e não recolheu, ele não se apropriou, ele apenas não recolheu, que pode ser com sonegação ou sem sonegação. Haverá uma sonegação também não declarar. Mas se ele declara que deve e apenas não recolhe, é um mero inadimplente. Não é criminoso, não cometeu sonegação alguma, tá bom? Isso para quando não houver desconto. Mas se ele descontar e não recolher, aí já acontece o crime na lata, que é o crime de apropriação indébita previdenciária. Está errada a questão porque está dizendo que, mesmo que não tivesse descontado tais valores das remunerações dos empregados, né, ainda assim responderia pela prática de tal crime de apropriação indébita. Não. Se não descontou, não tem crime de apropriação indébita previdenciária. Fechado? Vamos seguir? Muito bem. Está aqui a base legal que eu mencionei para vocês. Ó. Para que haja crime, tem que ter descontado do pagamento. Se não descontou, não há o crime de apropriação indébita. Fechado? Vamos então para a próxima questão, questão de número 14. Vamos a ela. Com relação aos crimes contra a Previdência, é correto afirmar, nos termos da Lei 9.983 de 2000, né, que alterou ali o Código Penal, o seguinte, vamos lá, é correto afirmar. As penas previstas para o crime de apropriação indébita previdenciária e de sonegação de contribuição previdenciária são de reclusão.
de 3 a 6 anos e multa. Bom, que é e multa, tá certo. Agora, nós sabemos que na sonegação de contribuição previdenciária e no crime de apropriação indébita previdenciária, não são 3 a 6 anos de reclusão. É reclusão sim, mas de 2 a 5 anos. Perfeito? Vem comigo. Mais multa, né? É muito raro cair uma questão que exija o conhecimento da pena. Mas caiu, então é bom vocês saberem. E aqui vocês sabem que tanto no crime de apropriação indébita previdenciária como no crime de sonegação de contribuição previdenciária, nós frisamos bem isso, a pena é de reclusão de 2 a 5 anos e multa. Não são de 3 a 6, mas sim de 2 a 5 anos e multa. Por isso, voltando para a tela, essa questão está errada. Errada. Vamos para a próxima questão. Vamos a ela. Próxima questão. O que temos aqui? Com relação aos crimes contra a Previdência, é correto afirmar que a Lei 9.983 de 2000 dispõe o seguinte, vamos lá. Crime de sonegação de contribuição previdenciária, neste crime, é facultado ao juiz deixar de aplicar a pena ou aplicar somente a pena de multa se o agente for primário, ok, bons antecedentes, ok, e desde que o valor das contribuições devidas, inclusive acessórios, seja igual ou inferior àquele estabelecido pela Previdência administrativamente como mínimo para o ajuizamento de suas execuções fiscais. Ora, o que está nesse enunciado aqui nessa questão é literalmente o que está no parágrafo 2º do artigo 337A. Olha só, estamos falando do crime de sonegação. Não é mais apropriação, é sonegação. É facultado ao juiz, certo, deixar de aplicar a pena, certo, ou aplicar somente a pena de multa, certo, se o agente for, primeiro, primário, certo, segundo, bons antecedentes, certo, e terceiro, ora, sabemos que no crime de apropriação indébita previdenciária, na apropriação indébita previdenciária, além dessa situação que está aqui no enunciado, temos também uma outra, que também o juiz poderá deixar de aplicar a pena ou aplicar apenas a pena de multa, se for primário, tiver bons antecedentes, e, no caso da apropriação, teria mais uma situação que é, se após o início da ação fiscal e antes do oferecimento da denúncia, o agente efetuar o pagamento, né, do principal, dos acessórios, né, isso nós vimos lá, também é possível. Mas aqui não, no crime de sonegação de contribuição previdenciária, a única forma de ser facultativo ao juiz deixar de aplicar a pena ou aplicar apenas a pena de multa é se o réu for primário, aqui no enunciado está, se o réu tiver bons antecedentes, e aqui no enunciado está, e em terceiro, se o valor for inferior àquele definido administrativamente pela Previdência como mínimo para a realização de suas execuções fiscais. É exatamente o que está na lei. Por isso que essa questão está corretíssima. Então, marca como correto, volta para a tela, está aqui, ó, 337A, é facultado ao juiz deixar de aplicar a pena ou apenas aplicar a pena de multa se o agente for primário 1, bons antecedentes 2, né? E aqui, ó, 3. Se o valor for inferior àquele estabelecido como sendo o mínimo para ajuizamento das execuções fiscais. Então, questão corretíssima. Vamos para a próxima questão. Próxima questão diz: o representante legal da empresa que, para reduzir o valor das parcelas devidas à Previdência Social, omite propositalmente de sua folha de pagamento o nome de 20 empregados contratados. Está dizendo aqui, ó, ele omitiu da sua folha de pagamento o nome de 20 empregados. Ou seja, a folha devia ter 100 empregados, por exemplo, mas só tem 80. 20 foram omitidos. Então, está dizendo aqui, incide no crime de apropriação indébita previdenciária. Vejam, qual foi o crime que ele cometeu? Ele omitiu propositalmente, uma informação da folha de pagamento. Então, olha só. E reduziu o valor das parcelas devido à Previdência.
Qual que é o crime que acontece quando o agente, para reduzir ou suprimir o valor devido à previdência, ele omite informações. Ele omite informações na folha de pagamento, ou na carteira de trabalho, ou na GFIP, ou no E-Social, ou em qualquer outro documento que se preste a fazer prova aí perante a Previdência. Veja, ele está aqui omitindo estas informações. Então, em virtude dessa omissão de informações com redução ou supressão de recolhimento, temos não um crime de apropriação indébita, mas de sonegação de contribuição previdenciária. Então, volta para a tela. Sonegação, aqui, ó. Temos aqui, então, o crime de não é apropriação indébita previdenciária. Que crime que é? É esse crime aqui, ó. Sonegação de contribuição previdenciária do 337A. Eu vou colocar aqui, ó. Vejam, o que ele fez? Ele suprimiu, no caso dele, ele reduziu contribuição previdenciária, omitindo da folha de pagamento, né, segurados empregados. Então, em virtude disso, temos aqui claramente que a questão está errada, pois o crime não é apropriação. Ele é um crime de sonegação de contribuições previdenciárias. Questão errada. Fechou? Próxima questão, vamos a ela, 17ª questão. O representante legal da empresa que, para reduzir o valor das parcelas devidas à Previdência Social, omite propositalmente de sua folha de pagamento o nome de 20 empregados. É o mesmo enunciado. Está dizendo, incide no crime de sonegação de contribuição previdenciária. Corretíssimo. É exatamente o que nós vimos no slide anterior, só que no slide anterior estava errado, porque colocou a apropriação. E aqui nós sabemos que o crime é de sonegação. Está aqui, ó, né? Sonegação de contribuição previdenciária. Reduzir contribuição, omitindo da folha de pagamento o segurado empregado. Tranquilo? Vejam, é o mesmo enunciado, só que na questão anterior dizia que era o crime de apropriação. Estava errado. Nesse diz que é o crime de sonegação de contribuição previdenciária. Tá certo. Vamos seguir. Mesmo enunciado aqui, ó. Vamos ver. Representante legal da empresa que, para reduzir o valor das parcelas devido à Previdência, omite propositalmente de sua folha o nome de 20 empregados. Mesmo enunciado. Está dizendo que incide no crime de falsificação. Não. Não é um crime de falsificação de documento público previdenciário. Não. Não é um crime de falsificação. Até porque a folha de pagamento não é um documento público. A folha de pagamento é um documento privado, tá? E particular, e da empresa. E além disso, esta omissão com redução de contribuição, nós sabemos que não é falsificação, é o crime de sonegação de contribuição previdenciária. Fechou? Vejam, então, o mesmo enunciado dizia que era apropriação, não é. Dizia que era falsificação de documento público, não é um documento público, está sendo falsificado, é uma folha de pagamento, que é um documento da empresa, tá? E o que está acontecendo é uma omissão de informação numa folha de pagamento para gerar redução ou supressão de contribuição. E esse se enquadra perfeitamente, como vocês sabem, no crime de sonegação de contribuição previdenciária, como já vimos. Então essa aqui também está errada. Vamos para a próxima. Próxima questão. Mais uma vez, ó. Falou a mesma coisa. O representante da empresa, para reduzir o valor das parcelas devidas à Previdência, omite da folha de pagamento 20 empregados. E aqui está dizendo que o crime é a falsidade ideológica. Não, pessoal. Não é uma falsidade ideológica. É um crime de sonegação de contribuição previdenciária. Ok? Volta para mim. Ora, ele omitiu realmente uma informação de um documento ali, que era um documento particular, que era uma folha de pagamento. Ele omitiu. Mas esta omissão da folha de pagamento para reduzir ou suprimir
a contribuição previdenciária, ele não se enquadra como uma falsidade ideológica, né? Ainda que aquela folha não reproduza, ainda que a folha de pagamento seja um documento verdadeiro, idôneo, ela não tem ali todas as informações verídicas. Mas este caso de omitir informação de empregado em folha de pagamento para reduzir ou suprimir contribuição previdenciária, nós já sabemos que o crime é o de sonegação de contribuição previdenciária. Não é de apropriação indébita, não é de falsidade de documento público, falsificação de documento público, nem tampouco de sonegação, nem tampouco de falsidade ideológica. Fechado? Tá tranquilo. Vamos seguir. Quanto ao crime de inserção de dados falsos, essa é interessante, ó. Crime de inserção de dados falsos em sistema de informação. É correto afirmar que a consumação independe da ocorrência de efetivo prejuízo para a administração pública. Está dizendo que no crime de inserção de dados falsos em sistemas de informação, está dizendo que é correto afirmar que a sua consumação independe de qualquer prejuízo para a administração. E agora, esta é verdadeira ou esta é falso? Vamos lá. Tá aqui, ó, para fechar. Olha o que diz aqui a lei. A inserção de dados falsos em sistema de informações é o que está no 313A. E ela diz o seguinte: inserir ou facilitar o funcionário autorizado, né, a inserção de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos, onde nos sistemas informatizados ou bancos de dados da administração pública, com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem, ou para causar dano. Então vejam, né? A pergunta está dizendo aqui: independe da ocorrência de efetivo prejuízo para a administração. Ora, a questão está corretíssima. Por que ela independe da ocorrência do prejuízo para a administração? Por uma razão simples. Porque ela pode causar dano, mas pode ser apenas para obter uma vantagem indevida para si ou uma vantagem indevida para outrem, tá certo? É independentemente de causar dano, independentemente de qualquer prejuízo para a administração, o simples fato de um funcionário autorizado inserir ou facilitar dados falsos, ou alterar indevidamente dados corretos, ou excluir indevidamente dados corretos, seja nos sistemas informatizados ou banco de dados da administração pública, com uma das três finalidades: obter vantagem para si, obter vantagem para outrem ou causar dano, já é suficiente para incorrer no crime de inserção de dados falsos, cuja reclusão é de 2 a 12 anos e multa. Então, por que está correto afirmar? Porque pouco importa se houve prejuízo ou não. Vem para mim. O simples fato de um funcionário autorizado inserir dados falsos, ou excluir dados verdadeiros, ou alterar dados verdadeiros dos sistemas informatizados ou banco de dados da administração pública, quando faz para obter vantagem para si, para outrem ou para causar dano, já é suficiente para que o crime seja consumado, independentemente do efetivo prejuízo para a administração. A lei não diz se destas inserções de dados falsos ou exclusões ou alterações de dados verdadeiros houver prejuízo para a administração. Não. Ela diz que, se for para causar danos ou simplesmente para obter alguma vantagem pessoal para si ou para outrem, neste caso, mesmo não havendo qualquer prejuízo, o simples fato de inserir esses dados no banco de dados, né, ou nos sistemas informatizados da administração pública, feito, lembrem-se, sempre por um funcionário autorizado, ele já é suficiente para que o crime seja consumado. Então, para recapitular, por que está correta a questão? Funcionário autorizado, se inserir dados falsos, funcionário autorizado excluir dados verdadeiros, ou funcionário autorizado alterar dados verdadeiros, onde? Nos sistemas informatizados ou no banco de dados. De onde? Da administração pública. Se o fizer
para obter vantagem para si, para outrem ou para causar dano, qualquer uma dessas situações possíveis, já é crime. Perfeito? Ah, mas ele fez uma alteração, ele falsificou um dado no sistema, o funcionário autorizado, ele falsificou um dado, inseriu um dado falso no sistema para obter uma vantagem pessoal ou para outrem, mas não causou prejuízo para a administração, pouco importa. O simples fato de ter entrado no sistema, sendo autorizado para tal, e fazer coisa errada, incluir dado falso ou excluir ou alterar dado verdadeiro, já basta, desde que seja para obter uma vantagem para si, para outrem, ou até mesmo pode ser para causar dano. E digo mais, para agora gravar, tatuar na mente, isso vale apenas para banco de dados ou sistemas informatizados da administração pública. Tranquilo? Questão corretíssima, pode partir para o abraço e fim de papo, tá certo? Bom, então, voltando para a tela, finalizamos nossos slides de hoje.